Irmãos amados, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 20. Segundo livro de Samuel, capítulo 20. Vamos acompanhar, queridos, a leitura desse texto sagrado. A sedição de Seba e sua morte. 2 Samuel, capítulo 20. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, um homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para a sua casa, a Jerusalém, tomou o rei as suas 10 concubinas e deixara para cuidar da casa, e as pôs em custódia, e as sustentou, porém não coabitou com elas. Estiveram encerradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. Disse o rei a Amasa: convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresenta-te aqui. Partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. Então disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão. Pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então o perseguiram os homens de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à grande pedra que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles. Trazia Joabe vestes militares e sobre elas um cinto, no qual, preso aos lombos, estava uma espada dentro da bainha. Adiantando-se ele, fez cair a espada. Disse Joabe a Amasa: vais bem, meu irmão? E com mão direita lhe pegou a barba para o beijar. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no abdômen e lhe derramou por terra as entranhas. Não o feriu segunda vez e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a Amasa e disse: quem está do lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho. Vendo o moço que todo o povo parava, desviou Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Israel, até Abel Bet-Maaca, e apenas os beritas se ajuntaram todos e o seguiram.
vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel Bet-Maaca e levantaram contra a cidade um montão da altura de um muro, e todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, dizei a Joabe, chega-te cá para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: és tu Joabe? Respondeu: eu sou. Ela lhe disse: ouve as palavras de tua serva. Disse ele: ouço. Então disse ela: antigamente se costumava dizer, peça conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas das fiéis de Israel, em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel, porque pois devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim, porém um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Joabe era comandante de todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, da guarda real. Adorão, dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Seva, o escrivão. Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era ministro de Davi. Palavra do Senhor. Irmãos, quantas vezes nós pensamos que a vida dos outros é muito melhor do que a nossa. O gramado é melhor, é mais verde, a casa é melhor, a igreja é melhor, a liderança é melhor. Quantas vezes pensamos que o carro do outro é melhor, que a família é melhor, que os filhos são melhores. Quantas vezes, irmãos, nós temos aquela vã impressão de que os conflitos parece que só pairam sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre as nossas casas. Não é muito diferente de quando em algumas ocasiões nós celebramos um aniversário e no outro dia estoura uma enorme confusão no seio da nossa casa. Às vezes a igreja se prepara o ano inteiro para um aniversário e planeja todo aquele aniversário, cessa um aniversário, de repente a igreja começa a tomar conhecimento de conflitos que ela nunca imaginou que existiam dentro da liderança. Irmãos, é impressionante como nós sempre ansiamos por um tempo de paz, um tempo de tranquilidade, um tempo de alegria, e imaginamos que está na vida dos outros, ou imaginamos que elas são muitas vezes encobertas, pequenas ou camufladas por algumas atividades festivas que fazemos. Mas o fato é que quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos como a vida de Davi não foi uma vida fácil. O filho dele tinha feito uma rebelião contra ele. Certamente a rebelião mais dolorida que Davi teve que enfrentar, porque o golpe de estado foi perpetrado pelo seu próprio filho, que tinha ouvido conselhos de uma cobra venenosa, que era Aitofel.
E diante daquilo, a tragédia se abateu sobre a casa de Davi. Embora vitorioso na batalha, embora tendo conseguido fazer com que aquele golpe de Estado não tivesse nenhum tipo de avanço, não houve alegria no seu coração, pelo contrário, pranto. Pelo que, quando lemos 2 Samuel, nós não esquecemos de maneira alguma os urros de Davi, quando ele pergunta pelo menino e então recebe a notícia de que seu filho foi morto, e ele então chora, ele grunhe: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Os cânticos ainda estavam sendo tocados, o exército estava vitorioso. O rei comparece perante o seu exército, mas mal os tambores, mal as flautas, mal os instrumentos de cântico silenciam, estoura uma outra guerra. Uma guerra certamente de menor proporção do que foi que aconteceu com Absalão, mas estoura novamente uma confusão, estoura novamente uma luta, e no meio desse conflito, desse fogo cruzado, onde mal o exército havia descansado, onde mal Davi tinha sentado novamente em Jerusalém, agora ele precisa ter muita sabedoria para conduzir a vida no meio dos conflitos da vida. Irmãos, esse é um texto que nos ensina a confiar em Deus e a buscar a sua sabedoria, a nos manter firmes na sabedoria da sua palavra, ainda que muitas vezes nós tenhamos que enfrentar uma tempestade maior aqui, uma tempestade maior ali, ou ainda quando muitas vezes nós saímos de um tempo de tranquilidade, um tempo de festa, onde até celebramos alguma vitória, mas logo em seguida já temos que enfrentar uma nova batalha. E nessas horas nós precisamos, irmãos, nos voltar para o Senhor, confiar nele e depositar toda a confiança nele. Uma vez, e muitas vezes, quando confiamos nos homens, nós somos traídos por eles, porque eles levam armas que não são as armas que Deus quer para o campo de batalha. Por isso, nós precisamos aprender a confiar ainda mais e mais no Senhor nosso Deus. Então vejamos como essa busca por sabedoria aparece nesse texto que nós acabamos de ler. Primeiramente, irmãos, esse texto nos apresenta de uma forma escancarada a maneira como o ódio, como o orgulho, como a soberba é um catalisador de confusão. Quando nós olhamos para o verso 1 e o verso 2, nos fala o texto de um homem de Belial. Essa expressão a gente já deve logo de cara saber que não quer dizer coisa boa. Um homem de Belial é um homem ruim, é um homem sem caráter, é um homem malvado, é um homem sem índole, é um homem que não tem nenhum tipo de escrúpulo. E esse homem era Seba, um homem da tribo de Benjamim, alguém ligado à tribo de Saul. Nós não sabemos exatamente o tipo de nacionalismo que ele tinha, ou o tipo de empatia cultural que ele tinha em relação a Saul. Nós não sabemos exatamente se ele tinha uma saudade da liderança de Saul, mas seja como for, o fato é que quando Davi vai subir e quando ele vem voltando para Jerusalém, melhor dizendo, uma parte de Judá o acompanha, enquanto uma parte da tribo de Israel não consegue acompanhá-lo. São 10 tribos e essa tribo não consegue acompanhar, e começa então o ciúme por conta de uma tribo que não conseguiu acompanhar. Então esse homem, aproveitando aquele rumor de ciúme, um homem sem escrúpulo, ele vai diante da multidão e diz: Davi não nos representa, Davi não é nosso rei, vamos embora para Israel, porque nós não temos parte com Davi, nós não temos parte com ele. Esse é o perfil de Seba. Ele é um homem incendiário. Quando ele vê a palha seca e quando ele vê
o fogo de uma contenda ser inflamado, ele joga mais gasolina ainda para ver o circo pegar fogo. Seba é esse tipo de pessoa que ele insufla, ele usa a língua, ele usa uma língua bifurcada, ferina, para dividir, para separar. Ele usa para causar disenção no meio do povo. E aquelas pessoas certamente não muito afeitas ao pacto e não muito afeitas à liderança de Davi, acabam uma parte seguindo a Seba, enquanto outra se junta a Davi. Mas aqui fica muito claro, irmãos, aqui fica muito evidente que quando o ressentimento é guardado, quando a mágoa é guardada, quando o ódio é guardado, basta que uma pessoa só se levante de forma a liderar aqueles que estão com o coração amargo, para catalisar elas e atraí-las. Quantas vezes isso acontece dentro da nossa própria casa? Filhos que nutrem mágoa, ódio no coração, que guardam durante 10, 20, 30 anos, mágoa do pai, mágoa da mãe, e de repente quando escutam uma pessoa de coração mundano, trazendo uma palavra: não tenham parte com a família de vocês, não tenha parte com seu pai, não tenha parte com aquele homem, imediatamente as famílias se rompem, as famílias se desmancham. Essa não é uma história nova, nós já conhecemos ela de longo tempo. Às vezes igrejas se dividem assim, igrejas se desmancham assim. Alguém ouviu uma exortação, não gostou, ou achou que foi tratado de uma maneira que a sua grandeza não foi respeitada devidamente, e espera o momento em que a sua liderança esteja um pouco mais enfraquecida, e diz: nós não vamos mais andar com o pastor Fontes, nós não vamos mais andar com o pastor Anuassi, eles não nos representam mais. E de repente algumas famílias deixam a igreja, mas não deixam por motivos certos, deixam por orgulho, por vaidade. Não são famílias que são desafiadas a abrir um trabalho perto de suas casas, uma vez que estão distantes da igreja, mas se dividem apenas por uma questão meramente de orgulho, uma questão meramente tribal. Irmãos, ao ver essa descrição de 2 Samuel acerca de Seba, nós percebemos o quanto facilmente nós somos assim. Nós somos inflamáveis, prontos a abandonar a aliança de Deus por causa dos nossos sentimentos feridos, por causa do nosso ego, por causa da nossa vaidade. Quantas vezes nós fazemos isso nas nossas igrejas, nas nossas famílias? Nós levantamos bandeiras por caprichos, não é pela vontade de Deus, não é pela obra do Senhor, não é pela causa do nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós abrimos rupturas e fissuras, muitas vezes por causa do nosso orgulho. E aqui nós temos, irmão, já nesse ponto imediatamente o chamado para colocar nossa vida diante da cruz, nosso Senhor Jesus Cristo, e atender aquilo que o apóstolo Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar a quem? Ao diabo. Essa palavra de Paulo, irmãos, é muito importante, porque quando nós acumulamos no nosso coração mágoa, ressentimento, e quantas vezes é fácil a gente justificar algumas decepções que a gente teve na vida, e a gente diz assim: é um estresse pós-traumático. Eu não duvido que em algumas situações isso aconteça, e aqueles pensamentos intrusivos ficam na nossa mente. De repente eles já não são mais pensamentos que nos trazem dor, mas são pensamentos que sopram no nosso ouvido vingança, revanche, devolução, divisão, agressão.
A palavra de Deus, irmãos, é sábia demais. O Espírito Santo aqui coloca diante de nós esse mandamento que hoje somos confrontados: irai-vos se não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, se há alguma disenção no seu lar, na sua família, se você tem alguma disenção com o seu irmão, não deixe com que a mágoa, não deixe com que a ira, não deixe com que essas coisas venham a se acumular e se tornar sentimentos que sejam instrumentalizados por Satanás, para trazer divisão, para trazer mágoa, dor. Pelo contrário, resolva logo essa questão, peça perdão, não seja como Seba, dominado pelo orgulho, mas humilde. Peça perdão ao seu filho, filho, peça perdão ao seu pai. Se você se encontra em erro, insubmisso ou orgulhoso diante de uma exortação feita pela sua liderança, peça perdão. Líderes, se passaram do ponto também, peçam perdão, falem a verdade em amor, mas não deixem de advertir o povo. Irmãos, quando a mágoa não é resolvida, o diabo semeia a divisão, a tristeza e a frieza espiritual. Por isso, resolvamos logo os nossos conflitos. Não durma com o coração pesado, busque a reconciliação e feche a porta para que o maligno não escancare ela, à medida em que represamos mágoa e decepção no nosso coração. Em segundo lugar, irmãos, nós olhamos para esse texto, não vemos apenas a vaidade de Seba, nós vemos também a maneira como Davi volta triunfante como rei, mas como ele volta enfraquecido e como os seus oficiais estão divididos. Seba foge, Davi volta para Jerusalém, e lá ele enfrenta as consequências do seu pecado. Ele que adulterou, e foi dito a ele que a consequência do seu pecado se voltaria contra ele e contra as mulheres do seu harém. E de fato, Absalão, quando toma o reino à força numa revolução, a primeira coisa que ele faz é levar as concubinas de Davi ao lugar mais alto e possui elas ali. E agora, quando Davi volta, o que ele fez com os outros agora ainda se volta para ele como disciplina do Senhor ao seu coração. E ele então isola as suas concubinas, que ficam uma sombra amarga do juízo de Deus ainda pairando sobre a sua casa. Mas Davi é um homem que se quebranta diante de Deus. Ele não é aquele homem que, uma vez sendo disciplinado pelo Senhor, endurece o coração. Ele agora volta desejando que o seu reino seja um reino de justiça. Tantas vezes Davi foi para o campo de batalha, ele que derrubou gigantes, ele que fez coisas maravilhosas debaixo do poder do Senhor, mas em muitos momentos ele esqueceu do Senhor, e em muitos momentos ele lutou com as armas do mundo e não com as armas do Senhor. Mas aqui me parece que ele está agora disposto a lutar com as armas do reino e restaurar um reino de justiça. Esse é o desejo dele, e tanto é que ele, a primeira pessoa que ele vai afastar do seu exército é Joabe. Ele tira Joabe do comando. Joabe que lutou tantas guerras por Davi, e talvez a vitória mais amarga que Joabe tenha vencido para Davi tenha sido exatamente a derrota de Absalão, quando descobrem um menino com os cabelos presos num arbusto. Chegam para Joabe e dizem: nós encontramos o jovem e ele está preso. E o rei tinha deixado ordem: terminem com a rebelião, mas não façam mal ao menino. Quando Joabe sabe disso, ele pega as suas flechas, ele desobedece a Davi, ele crava as flechas no coração do menino, desobedecendo frontalmente a Davi. Joabe, quando Abner tenta negociar
a união das tribos e evitar assim uma divisão maior da nação. Quando negocia, Joabe fica tomado de ira e tomado de um sentimento pragmático a favor de Davi ou a favor dele mesmo, e ele mata Abner. Joabe é um homem sem escrúpulo nenhum. Davi nomeia Amasa, que foi o ex-general de Absalão, e coloca ele agora no lugar de Joabe. Davi poderia estar buscando reconciliar o povo, poderia estar tentando unir os adversários novamente diante do comando, mas eu penso que Davi aqui está querendo afastar Joabe das atividades. Eu penso que Davi aqui age com sabedoria. Davi depois tem que chegar ao ponto mais extremo de dizer ao seu filho que se tornará o rei, o seu sucessor Salomão, para que seja decretada a morte de Joabe, devido ao mal que Joabe era capaz de fazer, não só ao filho, mas com respeito também ao rei. Joabe era um homem sem escrúpulos, era um homem que não era muito diferente do caráter de Seba, mas há uma diferença. Seba é o tipo de pessoa que, quando ele quer fazer uma divisão, ele diz e toca a trombeta para todo Israel ouvir e diz: não temos parte mais com Davi. Só que Joabe não. Joabe estava ao lado de Davi. Joabe em nenhum momento disse que queria ser rei como Davi. Em nenhum momento Joabe veste as vestes de Davi. Em nenhum momento Joabe possui as concubinas de Davi. Em nenhum momento Joabe insinua que vai agir contra Judá ou contra Israel. Em nenhum momento Joabe põe em xeque a lealdade a Israel e a Judá. Mas à medida em que ele é extremamente dedicado, aparentemente dedicado a Davi, ele também é extremamente insubmisso a Davi. E essas são as pessoas mais perigosas. São as pessoas que aparentam ser crentes, são as pessoas que aparentam estar do seu lado, que aparentam crer nas mesmas coisas que você crê, que dizem assim: pastor, eu estou do teu lado, não importa o tempo, não importa o que aconteça, eu estou do seu lado. Mas do momento em que o pastor vira as costas e diz: ele que se lasque, esse amaldiçoado das costas ocas, ele pensa que eu estou ao lado dele, eu não estou. Quantas vezes, irmãos, esse tipo de coisa não acontece apenas quando a gente convive no meio eclesiástico, no meio de igreja, no nosso trabalho, no ambiente de trabalho, e essas coisas são justificadas. É como se fosse dito a lei da selva, a lei do mais forte. Quem já assistiu aquele filme Vontade de Poder? Aliás, Vontade de Poder, misericórdia, isso é um conceito da filosofia, é de Nietzsche. Fome de Poder, que conta a biografia da história daquele que comprou a marca McDonald's, o Ray Kroc. Eu não vou dar spoiler, você não assistiu, assista. Mas em um determinado momento, quando ele está diante da última negociação, onde os verdadeiros donos da marca dizem que tem valores e tem princípios e por isso não vão entrar numa guerra suja, ele então diz: eu sou um homem de negócios, e isso é uma guerra, é cobra comendo cobra, rato comendo rato. Irmãos, muitas vezes nós conhecemos pessoas assim, que estão ao nosso lado, que dizem que são evangélicas, frequentam, dão dízimo, dão a paz do Senhor, aperta sua mão, lhe abraça, são sorridentes, mas quando são chamadas de fato a uma vida de piedade diante do Senhor, não é isso que essas pessoas vivem.
Se perguntar para elas com respeito àquilo que é família, elas vão dizer: toda forma de amor é válida. Ou seja, são pessoas que por fora parecem verdadeiras, mas por dentro não são pessoas ainda transformadas em seu coração. Ora, Joabe encontra o comandante Amasa vestido com as roupas, os trajes militares. Era como se Joabe estivesse dizendo o seguinte: você pensa que vai tomar o meu lugar? Você não vai tomar o meu lugar. E ele derruba a espada no chão. Alguns comentaristas não sabem exatamente se no trocadilho do texto, se é a mesma espada que ele pega. Me parece que ele derruba uma espada no chão, pega na barba do comandante de Davi, e como um gesto dos hebreus daquele tempo, então ele pega e beija a face do seu irmão. E ao mesmo tempo em que ele faz isso, nessa hora, a Amasa não consegue ver a outra espada que Joabe tem em mãos. E ele rasga o abdômen. O texto diz que ele rasga o abdômen de Joabe, e suas entranhas saltam naquele momento, e ele fica se rebatendo no chão. Depois disso, Joabe apenas fala com o seu subordinado e diz: quem é por Davi e por Joabe. Para ele não foi absolutamente nada. Para ele Amasa não era mais ninguém. Para ele Amasa era só um objeto que estava se remexendo no chão, atrapalhando o exército, porque as pessoas paravam confusas para ver o que estava acontecendo. E um moço vem e cobre o corpo e coloca de lado. Irmãos, nós precisamos de fato entender como esse texto nos confronta a uma vida diante do Senhor, onde devemos procurar viver em santidade. A pior coisa que tem, irmãos, é uma igreja que não tem disciplina. Aliás, uma igreja verdadeira, ela é caracterizada por algumas marcas: pregação fiel da palavra, a fiel administração do sacramento e o fiel exercício de uma disciplina. Davi foi omisso muitas vezes com Joabe, seu primo. Muitas coisas erradas Joabe fez. Davi se beneficiou delas. Quando ele tentou corrigir, Joabe se voltou contra Davi, desobedecendo, insubmisso a Davi. E assim, irmãos, muitas vezes acontece com pessoas, e nós sabemos da sua vida, sabemos que elas não andam nos caminhos do Senhor, sabemos que elas ostentam uma vida ímpia nas redes sociais, mas não tratamos, não disciplinamos, não procuramos exortar. E essas pessoas um dia darão conta de suas vidas ao Senhor, e nós também daremos conta da nossa omissão, porque vimos e não tratamos. Passamos a mão na cabeça dos nossos filhos, passamos a mão na cabeça dos nossos irmãos, vemos tantas coisas erradas e não tratamos. Richard Phillips, quando comentou esse texto, ele diz: muitos membros nominais, problemáticos e não salvos na igreja, nunca são consultados sobre seu estado espiritual. Eles comparecem, dão dinheiro, dão trabalho emocional, o confronto é evitado, até que chega o dia em que eles terão que se apresentar diante do Senhor em seu julgamento, e irão se perder para sempre. Havia muitas razões pragmáticas para evitar abordar o estado da alma de uma pessoa tão difícil como Joabe, assim como Davi teve razões práticas para evitar um confronto com ele. Joabe deu sucesso a Davi, e agora para ele o sucesso começou a substituir o chamado do verdadeiro serviço ao Senhor. Irmãos, há uma epidemia que já acontece há alguns anos nas igrejas americanas, e aqui no Brasil já há sinais disso. É o chamado abuso espiritual.
E muitas vezes nós toleramos pessoas más, não convertidas, pessoas abusivas na sua conduta por causa da performance. Ele é bom nisso, ele é bom naquilo, ele resolve, isso ele faz. E nós muitas vezes valorizamos o resultado, não o caráter. Joabe é exatamente o exemplo que nós precisamos ter no nosso coração, de que Deus não aprova esse tipo de conduta. Mas enfim, irmãos, nós chegamos à cidade de Abel, e lá tem uma mulher sábia. Seba veio pulando de tribo em tribo até que conseguiu se esconder ali. Seus homens levantaram uma muralha, mas Joabe, como um cão louco e disposto a voltar para Jerusalém por cima, dizendo: ninguém passa por cima do meu comando, ninguém toma o meu lugar. Ele reúne, ele instiga os seus homens, ele bate com arites nos muros que foram levantados, faz tremer a terra, e o povo dessa cidade começa então a temer que toda a cidade fosse destruída. Irmãos, recentemente nós vimos pela televisão no Irã tentativa de enriquecer urânio, e o Irã, ainda numa atitude de retórica, usou vencemos, demos um golpe que envergonhou os Estados Unidos da América. E o presidente Donald Trump apenas enviou um avião com uma pequena bomba, capaz de causar um estrago a uma capacidade de imensa profundidade, de destruir bunkers que ficam subterraneamente ali colocados. Então a comparação é mais ou menos essa. Essa cidade não tinha como dar proteção para Seba. O exército de Joabe era como se fosse a bomba atômica de Donald Trump. Eles iam derrubar aquele muro e iam destruir a vida de todo mundo ali dentro. Então uma mulher chamada mãe em Israel, ela diz: você vai destruir Joabe, uma cidade que é uma mãe em Israel. Ou seja, essa mulher, ela se levanta como Débora, ela se levanta como Esther, e ela faz o que a lei de Deus diz. Quando uma cidade é sitiada, o que está em Deuteronômio 20, a primeira palavra não deve ser de ataque, a primeira palavra deve ser uma negociação de paz. E é isso que ela faz. Ela chama Joabe. Veja que coragem essa mulher tem. Veja que nesse lugar improvável, um lugar onde Davi teve que vencer uma guerra, a liderança que queria defenestrar ele do reino era o próprio filho. Depois, quando ele tenta unir os reinos, um homem chamado Seba causa uma disenção. Não exatamente um golpe de estado, mas uma divisão. Joabe se apresenta absolutamente sem caráter, pior do que nunca, capaz de matar um comandante de Davi na frente de todo mundo, como se isso não fosse dar em absolutamente nada. E você então imagina como o reino de Davi pode ser restaurado em justiça, como diante desses escândalos que a Escritura coloca diante dos nossos olhos, como pode haver justiça na terra? Como pode haver paz na terra? Como pode haver um lugar de pessoas santas? Então aparece uma mulher que tem a lei do seu Deus no seu coração, e enfrenta Joabe, um dos mais carrascos comandantes de Davi, e diz para ele: o que você quer? Essa cidade é uma cidade pacífica. Essa é uma cidade onde as pessoas vêm aqui atrás de conselhos, de sabedoria. Não vêm aqui atrás de sangue, não vêm aqui atrás de guerra. E então Joabe diz: eu não quero destruir a cidade. Mas ela não confia em Joabe, ela não deixa Joabe entrar, ela apenas deixa Joabe do lado de fora, faz a negociação com Joabe, vê que de fato o insubmisso está lá na cidade. Ela consulta os anciões, consulta os líderes da cidade, e ela entrega então o insubordinado nas mãos de Joabe. E Joabe então toca a trombeta e volta. Termina
a revolta. Termina a revolta, o reino é estabilizado. O reino é estabilizado, irmãos, mas é um reino estabilizado imperfeito. E talvez seja isso a coisa mais amarga que a gente sente na boca quando termina de ler esse texto. E quando nós olhamos para o final do texto, nós somos aqui, observamos aqui, Joabe era o comandante de todo o exército de Israel. Ou seja, a recomposição do estado de Davi. Aparece então dos oficiais de Davi, Joabe ali, Benaia, o filho de Joiada da guarda real. E nós ficamos com aquele gosto estranho na boca. Davi que tinha se arrependido, Davi que tinha chorado, Davi que tinha composto salmos de lamento, de arrependimento, ainda continua um rei imperfeito, ainda continua sendo o líder de um pacto de um reino imperfeito. Irmãos, isso é para nos lembrar que por mais que nós queiramos ter uma família santa, nossa família sempre continuará sendo uma família imperfeita. Por mais que queiramos uma igreja santa, nossa igreja continuará, enquanto militar por esse mundo, sempre sendo uma igreja ainda imperfeita. Isso mostra que nós não precisamos de homens como Seba, nem de homens como Joabe, homens que lutam com as armas do mundo. Nós precisamos ser como essa mulher que luta com as armas da sabedoria de Deus, com o temor do Senhor no seu coração, que renuncia à espada pela sabedoria, que renuncia à espada pelo temor do Senhor. Nós olhamos para esse texto e percebemos como o Senhor pode usar pessoas desconhecidas para manter a santidade no mundo, ainda que tudo pareça ter sido destruído novamente. Irmãos, quando olhamos para esse texto, nós devemos nos perguntar quem somos. Nós somos o orgulhoso, nós somos aquele que, como Seba diz, não temos parte com Davi, não temos parte com a igreja do Calhau, não temos parte com a igreja presbiteriana do Brasil. Nós somos os orgulhosos. Não tenho parte com meu pai, não tenho parte com você, meu filho. Eu não tenho parte com você, meu irmão. Não fale comigo, não olhe para mim. Nós somos pessoas assim, como Seba, ou nós somos pessoas como Joabe, aperta a mão, diz que está do mesmo lado, mas se for preciso vestir a arma de guerra, passar a faca, destruir e colocar o outro de lado como se fosse um objeto qualquer, apenas uma coisa que se remexe no chão para ser colocada de lado, e se faz isso para alcançar um resultado, uma posição, um status, uma vitória, uma espécie de capital simbólico, o que for que você quiser chamar. Se nós somos esse tipo de pessoa, nós não temos ainda um coração regenerado e precisamos desesperadamente de um rei melhor, de um rei que transforme o nosso coração, um rei que nos faça como aquela mulher sábia. E esse rei não é Davi, e é isso que Samuel quer mostrar. E Davi estava muito longe de ser esse rei. Esse rei é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Jesus é o rei que não desceu aos muros de Abel, ele desceu à cruz do Calvário, e em vez de cortar a cabeça, ele se entregou para ser ferido em nosso lugar. Em vez de cercar uma cidade, ele abriu os seus braços na cruz em nosso favor, e é por meio dele que o verdadeiro reino é preservado, não por meio de Davi, mas através de Jesus Cristo. Por isso nós continuamos firmes, lutando por um reino eterno, celestial e inabalável, porque esse é o reino do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso rei, o reino é dele, e ele sustentará, não com a espada, mas com a sabedoria que provém do seu Santo Espírito. E Deus nos abençoe, que ele nos guarde. Amém.